Meus irmãos, Salmo de número 1, bem conhecido da igreja, mas vamos ler. 3 coisas que nós devemos nos cuidar para não perdermos a bênção. Uma vai correspondendo à outra, e nós queremos falar alguma coisa sobre isso. Confesso que não era isso que eu tinha para pregar nesta noite, que eu estava pensando, mas Deus é que controla todas as coisas, e a gente faz a parte da gente, a gente ora, a gente lê. Mas quando eu parei os olhos neste versículo do Salmo, eu achei algumas coisas interessantes aqui. O Salmo de número 1 é o salmo que todo crente deveria guardar de cor e cumpri-lo. Cumprindo esse salmo aqui, nós somos mais do que vencedores. Diz assim: bem-aventurado o homem que bem-aventurado o homem que não no conselho dos e não se no caminho dos, nem se na roda, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é, ou será em alguma tradução, como uma árvore plantada à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens ou as folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Meus irmãos, este salmo é importante demais para a nossa vida. É um conselho de um sábio rei, quando ele tem tantas experiências, do número 1 até o 41 os salmos de Davi. Depois tem outras divisões e mais alguns salmos salteados, que nem todos os salmos são de Davi. Tem salmos que são de Moisés, tem salmos que são de Asaf, e tem outros autores de salmos. Mas esse aqui, o Davi está falando um segredo para nós sermos como uma planta frutífera. Em primeiro lugar, ele dá um conselho para que ninguém ande, porque se você não anda, você não se detém. Se você não se deter, você também não senta. Enquanto você não está andando com aquele grupo, você não corre o risco de estar propenso a deter-se à conversa e aos costumes e às práticas que os ímpios fazem. Então ele pede que, primeiro, que o justo não ande, ou seja, desvie-se desse tipo de companheirismo. Mas nós estamos cercados por isso hoje. Sim, estamos cercados. Fisicamente é impossível nós nos afastarmos do mundo, mas espiritualmente nós conseguimos nos afastar do mundo. Nós não devemos andar como o mundo anda. E aqui o salmista está dizendo assim, bem-aventurado. E quando chama de bem-aventurado, ele poderia acrescentar feliz. Riquíssimo em felicidade é o homem que não anda com esse tipo de conselhos, com esse tipo de pessoa. Se desvia das coisas más, se desvia daquilo que pode trazer prejuízo à sua vida espiritual. Porque nós estamos aqui neste mundo, e o próprio Jesus disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos aqui por um período de tempo como peregrinos e forasteiros. Nós vamos morar numa cidade que o Senhor preparou para nós. Nós estamos seguindo os mesmos passos de Abraão, quando Deus disse para Abraão: sai do meio da tua terra e da tua parentela. Ou seja, Deus tira Abraão do meio dos seus familiares, porque Deus queria fazer uma nova aliança com Abraão. Queria criar de Abraão uma geração que conhecesse
e obedecesse a palavra de Deus. Não é diferente conosco. Abraão, ele teve muitos intempéries na sua vida. Abraão, ele teve muitas crises, ele teve muitas dificuldades. Ele levou gente que não deveria levar junto com ele. No meio da caminhada ele teve que separar-se, porque Deus pediu para que ele saísse sozinho da casa de seu pai. Mas ele leva seu sobrinho, leva algumas pessoas, leva o próprio pai, quando Deus disse que era para ele sair da casa do pai e não levar o pai junto. Quando Deus pede isso de nós, Deus está pedindo uma separação, um desligamento. Então eu não vou mais morar na mesma casa que eu moro, no mesmo bairro que eu moro. Sim, você continua morando na mesma casa, no mesmo bairro, você continua sendo um cidadão aqui desta terra, mas espiritualmente você se desligou, se desvencilhou das coisas que antes você praticava. Agora você vive uma vida de novidade. Você não é mais aquela pessoa que é levada por ventos, que é levada por coisas banais desta vida. Você é uma nova criatura, e o salmista pede que nós não venhamos andar com essas pessoas que praticam iniquidade, injustiça, impiedade, mas que nós vivamos nesse presente século justo e piamente. E isso é um conselho que serve para nós ganharmos a nossa alma da perdição eterna. O que é? Não andar. E quando você não anda, não tem perigo de você se deter. Como é que nós paramos num caminho? Quando nós começamos a andar por aquele caminho. Ou seja, se eu não estivesse andando numa rua, não tinha nem a possibilidade de eu me cansar nesta caminhada. Agora, a partir do momento que eu tomo a decisão de andar, vai ter um momento que eu vou ter que parar. Vamos tomar um fôlego, vamos fazer uma parábola aqui meia assim montada na hora. Eu vou parar, beleza, parei. Mas o parar não serviu para mim descansar, eu vou precisar sentar. E o salmista está dizendo assim, ó, quem anda está propenso a parar, e quem para está suspenso a sentar-se. E aí ele diz assim, ó, não anda, não se detém e não se assenta. Então nós não devemos andar, nós não devemos se deter. Ou seja, no meio daquelas pessoas, às vezes nós estamos no meio de pessoas que estão falando coisas, e eu não estou falando só, estou falando ímpio aqui, não é pessoas que não são crentes. Tem crentes que também praticam impiedades. Ah, pastor, o senhor vai falar? Vou. Tem crentes que a boca dele às vezes é um sepulcro caiado. O próprio Jesus falou, vocês cuidem lavar as mãos para comer, tal, mas vocês não sabem que tem que estar limpo o interior. O exterior, todo mundo vê que está bonito, está legal, mas e por dentro, como é que está? Você chega num dia de finados, nas vésperas de finados, com muito respeito a quem já tem os entes queridos mortos, assim como eu tenho minha sogra, e tio e cunhado, e você vai lá nas vésperas, estão todo mundo limpando, pintando. Hoje não, porque tem terceirizado, né? A gente nem pode fazer mais isso, mas no interior ainda faz. Vão lá, pegam um cal, passam um cal no túmulo, deixam umas flores, está bem bonito aparentemente, é até legal, ficou bonito, florido, com flores, com velas, mas abre o sepulcro daquele, vê quem fica lá dentro. Ninguém fica dentro do cemitério com o sepulcro aberto, pelo mau cheiro que vai acontecer. E porque ali ninguém eu acho que é amigo de cemitério. Ninguém é amigo de cemitério, a maioria são inimigos. Ninguém quer estar no cemitério, é para onde todos nós vamos se Jesus não vier arrebatar a sua igreja, mas ninguém quer ir para lá. Então Jesus fala que por fora é legal, todo mundo é bonito por fora, e qualquer um pode se passar, igual eu falei no domingo passado, no domingo na ceia. Eu estou aqui de gravata, um advogado está de gravata, um presidente está de gravata, um governador se veste de gravata, uma senhora que vai numa formação, ela não vai, ela vai socialmente, vai se vestir igual as irmãs, mas eu quero entender como estamos por dentro da nossa alma. Por isso que o salmista diz assim, ó, não anda e não se detém, porque a partir do momento que você está no meio de uma roda de pessoas que não tem nada de bom para falar, que não tem nada de bom para edificar a sua alma, você não deve se deter nesse lugar. Você não deve ficar no meio deste grupo. Ah, mas são evangélicos. Mas o que está saindo do meio deste grupo? Está saindo coisas que edificam ou está saindo coisas que não edificam? Então, se eu me deter nesse lugar,
automaticamente a minha espiritualidade vai morrer, vai baixar, eu vou enfraquecer. E quando eu começo a enfraquecer porque eu parei naquele lugar, eu vou me assentar porque eu vou começar a gostar daquilo. Porque a Bíblia fala que todos os dias nós temos que vencer um gigante. Esse gigante se chama o eu. O meu maior inimigo não é o meu irmão, não é a minha esposa, não é o diabo. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Porque tudo que o ser humano não pode fazer é o que ele deseja fazer. E a carne é propensa para as coisas desta terra. O Espírito proporciona-nos a revelar que nós estamos indo para uma cidade. E qual é o Espírito que testifica isso? Não é o Espírito do mundo, é o Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo vai manifestar-se na minha vida quando eu estou andando com pessoas que não têm edificação espiritual? Como é que o Espírito Santo vai ter liberdade de controlar a minha mente quando eu estou me detendo no meio dos pecadores? Como é que o Espírito Santo vai ter liberdade de falar alguma coisa ou revelar-me alguns segredos de Deus quando eu estou assentado no meio de coisas que não agradam ao Senhor? Não tem como. A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. E nós precisamos entender que nos dias que estamos vivendo, dias difíceis de pessoas buscarem a Deus, de orarem, porque a mídia está aí, internet, televisão, Facebook, WhatsApp, tudo está bombardeando a mente das pessoas. E todos nós usamos da tecnologia e precisamos usar, porque nós não vamos voltar à idade da pedra, nós não vamos voltar a 100 anos atrás. Não, nós precisamos vencer este mundo do jeito que o mundo está hoje, mostrando que dentro do mundo que está hoje, nós conseguimos ainda ser um cristão diferenciado com identidade do céu, como embaixador de Cristo, porque nós estamos aqui nesta terra, mesmo sendo corrompida, com toda a perversidade, com toda a degradação que está acontecendo no meio da sociedade, tanto política, religiosa, e seja onde você queira imaginar, em todos os meios há corrupção, há um monte de coisas que não agrada a Deus, mas no meio da igreja, Deus derrama o seu Espírito, o Espírito da verdade, que edifica, que salva e que liberta o ser humano destas coisas. Aí você diz, pastor, mas não tem como nós nesses dias sermos diferentes. Como não? Se a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra era pior do que os nossos dias, e lá dentro tinha um homem que ainda não tinha perdido, apesar de ele ter andado, quando ele foi para escolher a cidade, quando Abraão disse, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita, se tu subir para lá, eu desço para cá. Ele olhou para as campinas de Sodoma e ele foi lá e arrumou as suas tendas. É o que todo ser humano quer, coisa boa. Todo ser humano almeja casa boa, cidade bonita. Quem é que quer morar no interior aqui de vocês? Que mora uma hora dessa lá no interior, você não vê mais uma lâmpada acesa, estão todos dormindo, não tem televisão. Vamos a um lugar mais longe que não tem nem luz elétrica. Você queria estar lá uma hora dessa? Não, você quer estar aqui na igreja. Você quer chegar em casa, ter alguma coisa para assistir. Você quer chegar em casa, ter um amigo para mandar uma mensagem. Mas lá no interior não tem WhatsApp. Não é muito longe daqui. Vai numa linha Minerva, vai num São Bonifácio, onde as redes de celulares não pegam, onde a internet, lá só a rádio, quando pega um sinal, lá é ainda a moda antiga. O WhatsApp do final da noite e a mensagem é a Bíblia Sagrada. De manhã cedo, de vez de ligar o WhatsApp ou o Wi-Fi do celular, é a Bíblia. Vamos ler um versículo da Bíblia para ir trabalhar. E não é muito longe daqui, é pertíssimo de nós. Aleluia. E nós vamos dizer, passar uma noite lá. Sai daqui e vai pousar uma noite lá. Quando eu saí da Nova Veneza não é uma cidade, é uma cidadezinha pequena, com 12 mil habitantes. Mas eu saí da Nova Veneza e fui morar no Centro Médio, quando eu fui para a missão. E lá, no meio de um potreiro, numa casa alugada para o missionário,
acostumado na igreja com bastante gente, indo na casa de um, na casa de outro. Vou lá como missionário, quando dava 7 horas da noite, você não via ninguém. Todo mundo dorme cedo, igual as galinhas. Quando escurece, é cama, mas de madrugada, cedo, estão de pé trabalhando. Nós não, nós deitamos 1 da manhã e levantamos 8, outros levantam de madrugada, outros levantam até meio-dia. E assim cada um faz a sua vida como quer, porque cada um tem hoje o seu livre-arbítrio. Tudo bem, glória a Deus que nós chegamos aqui. Graças a Deus que nós temos um microfone para falar, graças a Deus que nós temos um conjunto para tocar, graças a Deus que nós temos um meio de comunicações, que os nossos cultos estão tudo no YouTube, no Evangelize Criciúma, com o nosso irmão Sérgio. Graças a Deus por isso, é bom, é bom. Mas no meio de tudo isso, nós devemos entender que nós não podemos andar com pessoas que não temem a Deus. Temos que ter amizade com todos. Hebreu diz: seguir a paz e a comunhão com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sim, devemos, mas não devemos andar com eles, praticar as mesmas coisas que eles praticam, dizer que hoje tudo é relativo, que eu posso fazer, porque nada me condena. Sim, aqui na terra nada te condena, mas aquele que está no céu, que é santo, que não tem sombra de variações, ele jamais muda e nunca mudará. Ele vai ser sempre santo, porque no céu é lugar de gente santa, lugar de gente séria, lugar de gente que teme a Deus. E é por isso que nós devemos pensar nesse salmo aqui: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho, não procura conselho com pessoas que não temem a Deus. Tem gente que está batendo com a cabeça na parede ou com a cara na parede, um adágio bem popular, porque vão atrás dos conselhos dos ímpios, de pessoas que não temem a Deus, de pessoas que não têm nada para dizer a Ele. Aí começa a aconselhar. Quando você vê, o camarada está ruinzinho, estragado, e a gente tem que correr atrás dele para trazer de volta. Por quê? Porque ele ouviu o conselho daqueles que não temem a Deus. Você lembra da mulher que abençoou a vida do Eliseu? Quando ela construiu um quarto, fez lá um aposento para Eliseu, colocou mesa, candeeiro, e aí Deus abençoou e ela teve um filho. E quando o filho morre, ela vai de encontro o homem de Deus. E quando o homem de Deus tem um moço que trabalha junto com ele, que está com ele viajando, o homem de Deus manda o moço encontrar com ela. E o moço pergunta para ela: vai tudo bem com a senhora? Vai. O filho está morto, olha a situação. Vai tudo bem com a senhora? Vai tudo bem. Vai bem com o seu esposo? Vai tudo bem. Vai bem com o seu filho? Ela podia dizer assim: está morto. Mas ela não disse, porque o compromisso dela era com aquele que disse que ela teria um filho. Glória a Deus. E ela deixou o filho e foi até onde estava o homem e perguntou assim: eu te pedi filho? Porque nós temos que ir direto na fonte, nós temos que ir direto naquele que é o abençoador. Há conselhos que o homem dá que é uma desgraça. Tem pessoas que querem ser conselheiros. Tem algumas pessoas que vêm dizer: pastor, essa noite eu sonho. Eu disse: irmão, você nem perca o seu tempo quando dá sonho para mim, porque eu não tenho o dom de revelar sonhos. Eu não tenho o dom que o José tinha, e nem que o Daniel tinha. Não tenho esse dom. Porque tem gente que sonha tanta coisa, mas sonha, que parece que ele vive sonhando. Ou ele come demais à noite, ou ele assiste alguma coisa que não presta durante a noite, e depois vai dormir com aquele pesadelo, e aí fica vendo tudo. Ele vê anjo, ele vê bacia, ele vê bandeja, ele vê, e quer discernimento disso tudo. Não! O meu discernimento espiritual é que o crente ele deve andar nos caminhos do Senhor com convicção de que ele está andando para morar no céu. Eu nunca pautei a minha vida em sonhos, nunca. Pastor, o senhor tem sonho? Eu tenho sonhos, mas não revelo os sonhos que eu tenho. A minha esposa sabe dos meus sonhos. Eu não vou ser contando os meus sonhos, porque se eu começar a contar o meu sonho aqui no microfone hoje, amanhã vai ter um profeta se levantando e dizendo: é isso que eu vou cumprir o teu sonho. Eu sei que Deus vai cumprir os sonhos, e se Ele não cumprir, Ele continua sendo o Deus da minha vida, porque eu não estou preso. Se Deus não cumprir os meus sonhos,
Ah, porque Deus, você não vai morrer antes que as coisas se cumpram na tua vida. Não, Senhor, não existe isso. Tem gente que está todo estragadinho ali no mundo, ou até dentro da igreja estragadinho, dizendo assim, ó, eu não vou morrer porque Deus tem promessa comigo. Fique brincando para você ver. Se você não ser crente, não tem promessa. Se você se desviar, se você começar a viver uma vida relaxadamente diante de Deus, acabou a promessa.